Bom pessoal, então vamos a mais uns recursos do SolidWorks. Então a gente tem essa barra aqui no painel superior, onde temos alguns recursos importantes na hora da execução e edição do desenho. Então ali nós temos comando para mover entidades, comando para copiar entidades, comando para rotacionar entidades, né? Temos o comando para dimensionar, seria dar uma escala ao desenho, e temos o comando alongar entidades. Então vamos ver a execução desses comandos na prática. Então eu tenho um exemplo aqui, como exemplo. Então vamos mover esse retângulo para a origem do desenho. Então vamos selecionar ele na diagonal, abrindo uma janela na diagonal, pegando todos os pontos, arco, linha, né? Todas aquelas linhas ali. E vamos clicar lá no comando mover entidades. Observem ali, que apareceu a janela do lado esquerdo. Então, a gente tem que definir um ponto inicial para mover essa entidade. Então, seria um ponto. Então, vamos clicar ali no ponto inicial. Então, observem, que eu já posso mover o desenho, clicando naquele ponto. Então, vamos levar esse desenho aqui lá para a origem do SolidWorks, Então, observem que o objeto foi movido através daquele ponto ali. Então vamos fazer novamente, vamos selecionar o objeto, todo ele, todos aqueles pontos ali e linhas, né? E vamos lá em mover entidades. Então observe que a gente vai pegar um ponto para mover, que é esse ponto em amarelo, e vamos mover essa entidade para cá. Então observe que o objeto todo foi movido com todas as suas linhas, círculos, né? Linha de centro, todos os detalhes do desenho foi movido de uma única vez. Então vamos à execução do outro recurso que a gente tem ali, que seria copiar entidades. Então vamos copiar. Então vou selecionar todo o objeto, abrindo uma janela na diagonal, depois vou em copiar, Então vamos, observem aqui do lado esquerdo que foi selecionar todos os pontos. Temos que selecionar um ponto, né, para pegar esse objeto para fazer a cópia. Então vamos pegar esse ponto aqui. Então observe que ao arrastar o mouse, já foi feita uma cópia do objeto. Então vamos mover para o lado. Então observem aí a cópia do objeto. Podemos copiar os dois objetos juntos. Vamos abrir uma janela na diagonal. Depois, vamos em copiar entidades. Então vamos copiar. Então vamos definir um ponto. Ser esse ponto aqui, E observe que ao arrastar o mouse para qualquer um dos sentidos, o objeto já dá uma prévia em amarelo, né? Mostrando que vai ser copiado esse objeto. Então vamos colocar na parte superior. Tá pronto o nosso objeto. Então foram feitas cópias, né, daquele objeto original. Então essa seria a execução de cópia de objetos. Agora vamos executar o comando rotacionar, que seria girar entidades. Então vamos selecionar as entidades, abrindo uma janela, pegando todas junto, né? Observem aqui que foi mostrado do lado esquerdo, todos os pontos selecionados. Então agora vamos em girar entidades. Então vamos pegar um ponto, vai ser esse ponto, pode ser até esse aqui. Vamos mudar. E observem que aparece uma caixa aqui, para digitar o ângulo, né, de rotação dessas entidades a partir daquele ponto ali. Então vamos digitar 45 graus. Então observe que o objeto rotacionou 45 graus. Então pode ser qualquer ângulo. Por exemplo, 90 graus. Observem a rotação do objeto, 90 graus, né? Também podemos colocar negativo, menos 45 graus. Então observe o sentido da rotação mudou. Vamos colocar menos 135 graus. Então observe que o objeto foi rotacionado, né? Então é um recurso muito importante na hora da execução de desenhos do SolidWorks. Então vamos ver o próximo. Então aqui a gente tem, dimensionar entidades. Então seria aplicar uma escala, né, no objeto. Então vamos selecionar o objeto, vamos pegar um deles, por exemplo, esse aqui, e vamos aplicar
o dimensionamento. Então vamos clicar ali em dimensionar entidades. Então observem, ó, que foi mostrado do lado esquerdo, todas as entidades selecionadas. Observe que nós podemos pegar um ponto a partir desse ponto. Eu vou clicar aqui. E observem aqui que aparece uma caixa para digitarmos o valor da escala, por exemplo, 2 vezes. Então multiplicamos na escala 2 por 1. Observe que o objeto mudou o tamanho dele, né? Houve a aplicação de uma escala nele. Então vamos pegar outro objeto, ó, na parte inferior aqui. Vamos lá em dimensionamento e vamos, por exemplo, pegar um ponto e agora vamos aumentar 4 vezes. Então observe que o objeto aumentou a escala 4 vezes o tamanho dele. Então é a importância desse recurso de escala. Então vamos fazer mais uma vez, selecionar mais um objeto, todos os pontos, observe na caixa lateral esquerda. E vamos pegar, definir um ponto, pode ser esse ponto aqui. E vamos aplicar a escala 1/2, então vamos dividir 1 por 2. Então observe que o objeto diminuiu 2 vezes o seu tamanho. Então dependendo do ponto, é o ponto onde vai ser definido para a aplicação da escala. Então vamos a mais um exemplo no outro objeto. Vamos pegar aqui um ponto e a partir desse ponto vamos colocar 1/4, 1 por 4 a escala dele. Então observe que o objeto diminuiu 4 vezes o seu tamanho. Vamos dar um OK. Então esse comando seria o comando de escala do SolidWorks. Então é um comando que permite usar escala de ampliação e escala de redução do desenho. Então vamos agora aplicar mais um exemplo nesse retângulo aqui, utilizando o último comando, que seria alongar entidades. Então vamos selecionar o objeto, vamos aplicar o comando alongar. Então, ó, esse comando, além de alongar o objeto, ele permite que a gente possa mover, né? Permite mover o objeto, ó. Então ele serve também como a função do move e também serve como alongar, né? Então a gente clicando ali naquele comando, podemos selecionar, ó, abrindo na diagonal, vou abrir da direita para a esquerda, quero alongar esses 2 pontos aqui. Então, ó, a partir daqui eu consigo alongar os 2 pontos onde eu cliquei. Então observe que abre uma caixa de diálogo onde podemos definir os pontos onde a gente vai alongar essa peça do exemplo aqui. Então observe que eu vou abrir uma janela onde vai pegar esses pontos aqui, mostrando lá, ó, linha 25, linha 27, arco, e vamos pegar um ponto de referência a partir dali para alongar o objeto. Observe, ó, cliquei no ponto, agora basta arrastar o mouse, ó. Observe que o objeto foi alongado. Então vamos mais uma vez à execução do comando alongar. Então, ó, vamos selecionar os pontos que nós vamos alongar, que seriam esses pontos aqui, ó, numa janela da direita para a esquerda. E agora vamos selecionar o ponto inicial do alongamento e com o mouse, arrastando o mouse, observem que o objeto está diminuindo. Então, ó, foi executado o comando de alongar entidades, que seria o nosso último comando do exemplo citado. Ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.